Olá pessoal, eu sou Marcelo do Expansivamente e essa semana a gente preparou algo novo para vocês, em função aí que sem ser nesse domingo, no próximo domingo é o Dia dos Pais, né? E então o que aconteceu? Desde o tempo que a gente começou com o projeto Expansivamente, muitas pessoas estão colaborando, estão fazendo perguntas para nós, né? E muitas dessas perguntas, elas entram na parte privada do Expansivamente. Perguntas relacionadas a todos os fatos que a gente trabalhou aqui, vem trabalhando, né? E a gente separou algumas dessas perguntas, na verdade são 6 perguntas, tá? E que tem relação com o Dia dos Pais ou com a paternidade, né? E que a gente achou muito interessante e queria dividir com vocês então, tá? Isso vai ser apresentado em 2 vídeos, tá? 3 perguntas nesse vídeo de hoje e as outras 3, que eu vou dizer no final desse vídeo, quais são as outras 3 questões, para o próximo vídeo. Em função, para não ficar o vídeo tão extenso, né? E semana que vem eu não vou poder fazer a gravação, que eu vou estar em São Paulo, num compromisso profissional. Então a gente vai deixar pronto hoje esse vídeo, mas será rodado aí para vocês em 2 partes. Ok? Então vamos para a primeira questão aí, ligada, eu vou ler para vocês aqui, ó. Uma pessoa, que a gente não vai colocar nomes, evidentemente, né? Pergunta o seguinte, primeira questão: eu crio meu filho sozinha e me sinto responsável por fazer o papel de pai e de mãe. Com isso, eu estou ajudando meu filho? Fica essa questão aí, né? Bem, essa é uma questão bastante comum, né, que a gente ouve muito essa questão do fato da mãe tentar fazer o papel de pai e de mãe, e nós já vamos entrar nessa questão. Eu só queria fazer uma observação inicial, que o nosso intuito aqui não é levarmos para o lado da autoajuda, né? Nós estamos apenas levantando uma questão e tentando responder dentro dos limites que a questão nos impõe, né? Tem muitos dados, né, que nós não temos para conjecturar uma ideia, mas então nós vamos traçar aqui as possibilidades, né, e como isso poderia ser conduzido. Num sentido amplo da situação. No sentido, né, genérico, isso aí. Porque cada situação, por mais que a pergunta que você está se identificando com essa pergunta, cada pessoa vai ter nesse aspecto as suas particularidades, né? Então a gente também vai responder para todos vocês de uma maneira bem ampla, né? Que isso, né, se fosse responder de uma maneira investigativa e mais profunda, isso teria que ser numa baseado nos dados, né? O que nós não temos. Então nós vamos ter que conjecturar aqui possibilidades, só para que a gente possa ter uma ideia do que está sendo perguntado e como isso poderia ser conduzido. Então, em relação a essa questão, que eu acabei de falar que é muito comum, se observa muitas vezes ou o pai ou a mãe querer fazer o papel do outro, né, por não ter aquele elemento presente por alguma razão. E isto é impossível, né, embora a gente entenda todo o esforço necessário nesse sentido, né, mas por que é impossível? Porque para a criança, para o filho, né, que está ali, digamos, um exemplo, está carente de pai, como esse caso, né, ele vai precisar, em algum momento do seu desenvolvimento, uma identificação com a figura paterna, né? É interessante deixar bem claro isso, né? Por mais que essa mãe venha se esforçar, né, para fazer o papel de mãe e de um pai que por algum motivo, aí vem as particularidades, né? É ausente, ou já falecido, estão separados, enfim, não é um pai presente, né? Por mais que essa mãe se esforce, tá, ela nunca vai ocupar o papel de pai na vida dessa criança, né? Importante deixar bem claro isso. Então, aqui abre-se um leque muito grande de possibilidades, né? Mas vamos criar uma hipótese que seja um filho homem, né? Ele vai precisar da figura masculina como identificação em relação à figura masculina em algum momento do seu desenvolvimento. Substitui a questão do pai? Não substitui, né? Mas aproxima-se das funções
que o pai faria. Isso é o mais importante, de que a pessoa que for fazer esse papel faça essas funções que o pai, na sua condução do processo como pai, realizaria. Né, como se fosse realmente um pai, né? Exatamente. Só não é o pai biológico, isso é insubstituível. E essa questão, por exemplo, do filho homem, né, se relacionar com a mãe sem essa identificação da figura paterna, isso é uma hipótese também, né, sem a identificação, a pergunta ali não traz esse elemento para nós, nos mostra uma proximidade muito grande desse menino, no caso, com a figura materna, né, que pode ser conduzido de uma forma saudável, ou isso pode em algum momento ele sentir a necessidade da identificação com a figura paterna, o que seria muito bom, muito saudável, e aí ele poder vivenciar essas duas experiências, tanto a identificação em relação à figura materna quanto à paterna, não só por uma questão de gênero, mas por uma questão de características, o que é da mãe, né? Esse lado mais afável, mais materno especificamente, e a função do pai mais ativa nesse processo, né? Isso seria muito importante que ela pudesse ter. Então é impossível a mãe realizar isso, né? Porque em algum momento essa criança ou esse filho, né, irá sentir a necessidade dessa identificação, provavelmente, né? Quer dizer, são hipóteses como nós estamos falando. Pode ser que ele se identifique muito bem com a figura materna e siga a sua vida normalmente. Aí são as particularidades, as características que vão definir o curso desse acontecimento. Não há um determinismo para isso, né? Cada caso é um caso, mas o que a gente tem que deixar bem claro aqui é que a mãe não irá fazer o papel de pai e de mãe, a mãe vai fazer o papel dela como mãe, né? E se isto for, digamos assim, muito veemente por parte da mãe, há uma insistência em a mãe querer dar essa cobertura da falta do pai, né, seria um outro elemento para se investigar no processo, né, que necessidade leva essa mãe a fazer essa função, né, ter essa necessidade tão grande de cumprir essa cobertura paterna, né? Talvez isso seria necessário investigar lá no histórico dessa mãe para entendermos as razões do porquê de tamanha insistência ou empenho nesse sentido, né? E permitisse essa filha ou esse filho no decorrer da sua trajetória, do seu desenvolvimento, né, sinta essa necessidade, né, de procurar a identificação com a figura masculina, que ela tenha condições para isso e um ambiente para isso, que essa mãe não a proíba, incentive, né, para que isso possa acontecer. Ok? Ok. Vamos para a segunda então. A segunda questão é a seguinte, também é uma pessoa do sexo feminino que pergunta, ela pergunta assim: eu e meu marido tínhamos uma relação de casal muito boa até nascer a nossa filha, que hoje está com 7 meses, né? E meu marido sente-se abandonado. Como lidar com isso? Ou seja, o fato de esse pai, né, se sentir que não tem mais a atenção, principalmente pelo que dá para entender pela pergunta aí, da mãe após o nascimento da filha, que hoje está com 7 meses. Há uma condução por parte da figura materna natural, logo após o parto e os primeiros meses após o parto, como é esse caso, né, uma criança de 7 meses, né, uma criança novinha, de essa mãe ser exigida nesses cuidados, né? E isso é fato, né? Isso é saudável. Exatamente. Aí o pai, aí, né, ele vai ter que entender, né, que existe um novo membro, né, e que é um ser humano ali que precisa de cuidados, né, e atenção. Então, evidentemente, o seu tempo vai ficar mais escasso. Mas isso não significa que vai haver uma piora na relação dele com a esposa. É uma questão de entendimento e adequação da necessidade de atenção, de carinho, né, e também de tempo. O que a gente observa nessa situação? Tanto a dificuldade do pai de compreender isso, quanto da mãe de lidar com o fato do pai se sentir excluído, né, que era uma questão que o pai deveria estar pensando, né,
Por que eu estou me sentindo dessa forma? Né? Provavelmente, aí vem as hipóteses, né? Há alguma carência desse pai nesse sentido, que por alguma razão ele se sentiu excluído, né? Então, quando ele tinha esta mãe só para ele, essa esposa só para ele, né? Isso não aparecia, ficava encoberto porque ele se achava totalmente, né, guarnecido nesse sentido. No momento que vem uma terceira pessoa, o filho, né, essa exclusividade desse olhar, da atenção, né, do carinho, afinal, não é só mais dele. Né? E aí isso pode ser insuficiente para esse pai. Porém saudável, né? Que esse olhar não seja exclusivo dele, né? Sim. Esse pai se sentir não suficientemente atendido mais na sua necessidade, e aí criar essas questões, que não passa por uma questão racional. Né? Racionalmente nós não entenderíamos o porquê que um pai se colocaria, né, como prioridade na frente de uma criança de 7 meses. Seria difícil a gente entender isso. Mas se nós entendermos sentimentos, que esse sentimento dessa figura paterna foi reduzido nesse sentido, né, e isso não lhe serve, não é o bastante, né, ele tem as suas razões, certas ou erradas, para isso. Né, e o interessante é, como nós estávamos falando, né, que essa mãe também não está conseguindo manejar uma situação além daquela que supostamente seria esperada. A mãe ficou também atrapalhada. Isso é uma questão desta mãe, né, de entender o porquê que eu não estou conseguindo colocar o meu marido no lugar dele. Né, há uma dificuldade nesse sentido. Ela se atrapalha. E todo esse ambiente, de alguma forma, é sentido por essa criança. Né, o que confunde também, se isso se estender ao longo do tempo, às vezes é um período. Né, sei lá, um exemplo, uma identificação da figura desse pai com o seu período como criança, né, sei lá, próximo aos 7 meses. Né? Então pode ser que daqui a pouco isso passe, né? Mas é necessário sim uma abordagem bem cuidadosa nesse sentido, né? Sob pena disso não criar um emaranhado, uma teia de conflitos que possa sim, se isso se estender, levar o casal a um conflito mais sério. Né? Diga-se de passagem, né? O pai vai estranhar, né? O tempo menor, talvez, de atenção desta esposa, porque agora tem a criança, né? Mas é importante que fique a observação. Se ele ocorrer, se ele perceber que isso está incomodando em demasia, é a hora de ele procurar ajuda, justamente para não daqui a pouco começar uma competição ou até mesmo uma raiva desse bebê, né? Por estar ele achando então erroneamente que esse filho está ocupando um lugar que seria dele. E é só uma questão de esclarecimento, esse período de 7 meses, próximo disso, essa mãe deveria estar começando a retornar às atividades dela. Eu quero dizer assim, ó, sair daquela exigência intensa de identificação, de cuidados, de adaptação às necessidades do seu bebê. Ela deveria estar retornando. Até então... Tem um tempo para isso, né? Isso, até então... Esse pai deveria estar ajudando a mãe nessa função. Engajado. Isso. O que faria também que ele nem iria perceber essa tomada de tempo aí. Né? Isso. E a partir desse determinado momento, 6 meses, 7 meses, né, é natural que a mãe, até exausta por esses cuidados, a mãe sim, vá retomando, né, suas atividades. Vá retomando as suas necessidades, porque nessas alturas o bebê já tem alguma condição que antes ele não tinha de poder realizar alguma coisa por ele. E o casal automaticamente, durante o amadurecimento, o crescimento desse bebê, vai retomando a sua vida normal antes. Né? Muito bem, vamos para a terceira. Então, a terceira pergunta é um pai que pergunta o seguinte: desde que me tornei pai, me sinto feliz por um lado e com um excesso de cobrança e responsabilidade pelo outro. Vocês podem me ajudar nisso? Agora tem um serzinho que está dependendo de você aí também, né? E são duas situações diferentes, né? A
essa felicidade que ele sente como uma coisa boa, e algo puxando no sentido contrário, não permitindo que essa vivência desse estado seja ampla, né? Parece que há uma limitação, né? É normal, é um sentimento normal e real, digamos assim, né? Porque evidentemente é um ser novo que vai exigir de você aí, pai, né? Atenção, carinho, cuidado, amor, afeto e responsabilidade, né? Por que não, né? E muitas vezes a gente já discutiu, inclusive aqui no Expansivamente, sobre isso. A responsabilidade às vezes ela é vista como cobrança, né? E essa então como não ver isso, né? E essa cobrança que eu me refiro que pode ser de outra ordem. Pode ser algo que esse pai traz na sua bagagem existencial e que transfere para esse momento, né, onde ele precisa continuar se cobrando, se exigindo e tendo os resultados perfeitos, uma vez que nós falhamos naturalmente. Ou até também, né, a expectativa desse pai, né, em daqui a pouco poder mais, produzir mais para dar conta desse novo ser que está chegando. Essa é a característica da pessoa que se cobra demais, nunca é suficiente. Porque daqui a pouco ele tinha a vida dele e da esposa, né? E daqui a pouco vem um outro ser que vai depender única e exclusivamente deles, né? Então como é que esse pai faz para suprir essas necessidades, né? Necessidades às vezes não somente necessidades da criança, mas sim necessidades criadas por ele, na cabeça dele. Bem dosado isso. Exatamente. Essa é uma questão importante, né? Porque senão esse pai, nessa tentativa de poder exercer com perfeição esse processo, vai cometer sérias falhas, né? E uma delas é estar transferindo até para essa criança, tá, esse modelo de exigência total e absoluta, né? O que pode beirar aí as raias do patológico muitas vezes, né? Então a gente sempre pede que observem isso, né, com atenção. Bom, até onde eu estou indo de uma maneira sadia, né? Até onde essa cobrança realmente ela é real, né? Ou até onde que ele está colocando uma carga emocional em cima dessa cobrança. Né? E o bom disso aí é que ele reconhece que é dele. Né? Reconhece que é dele. Já é um passo para ele daqui a pouco entender que é necessário ele fazer essa correção. Pessoal, então vejam bem, para o nosso próximo vídeo temos mais três perguntas, tá? Só para dar uma palhinha para vocês aqui, tá? É um pai perguntando que, vejam bem, tive meus filhos, eu estou tentando educá-los à minha maneira, mas meus pais, no caso os avós, não se colocam no lugar de avós e agem como se fossem os pais, me tirando a autoridade. Não estou conseguindo entender isso, né? Quem já não passou por isso? Bastante comum, né? A quinta questão, que a gente vai abordar semana que vem, sou pai de primeira viagem, sempre tive uma boa relação com meu pai. Somos companheiros, parceiros nas atividades, etc. Como faço para fazer o mesmo com o meu filho? Como ter com o meu filho a mesma parceria que tenho com meu pai? Interessante isso, né? Querer daqui a pouco dar continuidade a essa boa experiência aí. E a sexta é trabalho com meu pai e às vezes discordamos em várias opiniões. E isso muitas vezes gera discussões entre nós. Vocês trabalham juntos como pai e filho, vocês também passam por isso? E como, né? E como? Sai lasca. Então tá, pessoal, semana que vem a gente coloca no ar a continuação desse vídeo com essas três perguntas para vocês, tá bom? Um abraço, até lá, valeu!